Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Fala Prof. Aqui a gente fala de estética, fala de pós-cirúrgico, fala de edema, fala de muitos assuntos que são interessantes para você, profissional esteticista, melhorar os seus resultados, alcançar ainda mais pacientes. Seja muito bem-vindo. Espero que esse vídeo seja uma grande ajuda para o seu trabalho. Eu me chamo Mariana, sou professora de estética há mais de 10 anos, já estou aí no mercado há bastante tempo. Eu também atuo como esteticista e sou pós-graduada em saúde da mulher. Gostaria que você ficasse aqui nesse canal, então se inscreve para você receber mais vídeos sobre estética e também me procura lá no Instagram, me segue no Instagram, deixa aqui seu comentário, deixa sua dúvida e compartilha esse conteúdo com os seus colegas para que a gente possa ter cada vez mais profissionais capacitados e prestando aí excelentes atendimentos com excelentes resultados também. O tema da aula de hoje é falar sobre edema. O objetivo é te ajudar a alcançar resultados melhores e entender porque muitas vezes os seus pacientes abandonam os tratamentos com relação a edema. Toda vez que a gente fala de edema, parece que a primeira coisa que a gente lembra é sobre drenagem linfática, não é mesmo? Mas edema não se resume à drenagem e eu quero te ajudar aí na aula de hoje a melhorar os seus protocolos, melhorar a montagem dos seus tratamentos. Então, a gente vai começar falando hoje sobre o tema dessa aula, né? Falando um pouquinho, escolhi essa aula, esse tema aqui, porque eu sei que ele pode te ajudar bastante. Hoje o objetivo é falar sobre soluções para tratamentos com resultados. Vou te propor algumas soluções para te ajudar a melhorar cada vez mais os seus resultados. Então, começando, eu gosto de começar sempre, toda a aula, relembrando um pouquinho das causas dos problemas. Muitas vezes a gente esquece, deixa para lá, né? E acaba não entendendo por que é que a gente não tem resultado. Então, é importante a gente começar relembrando o que é edema, para te ajudar aí a entender também qual é a solução que você vai propor para o seu paciente. Eu coloquei 3 causas principais do lipedema, que são a maior procura que nós temos dentro dos nossos consultórios hoje. Então, primeiro de tudo, o edema causado pelo pós-parto, ele é bem significativo e ele é uma porta de entrada desses pacientes aí no seu trabalho. Então, mulheres que acabaram de ter seus bebês, seja por cesárea, seja por parto normal, essas mulheres estão com edema de pós-parto e elas procuram, então, o profissional da estética para resolver esse problema, né? E muitas vezes com indicação dos seus obstetras durante a gestação ainda. Qual é a causa desse edema pós-parto? A causa já vem da gestação, né? E aí a gente também tem um edema inflamatório que vai acontecer depois do pós-parto. Esse edema inflamatório, ele é característico, né, do pós-gestação, independente de ser cesárea ou de parto normal, a gente tem esse estado inflamatório do útero aí nos primeiros dias pós-parto. Então, é natural que aconteça esse edema também. Muitas vezes em menor escala ou maior escala, dependendo de algumas características e de alguns problemas que essa gestante pode ter tido também. Então, pacientes que tiveram pré-eclâmpsia vão ter um quadro de edema maior, pacientes que estavam hipertensas, que já estavam com edema da gestação, vão ter um edema maior. Então, é importante que a gente entenda, né, como que esse edema é formado. E, aliás, para te ajudar um pouquinho, eu tenho um e-book exclusivo para atendimento gestacional. Vou deixar depois aqui nos comentários o link para que você possa procurar esse e-book e ele vai te ajudar a entender melhor os tratamentos estéticos que você pode oferecer, tanto na gestação quanto no pós-parto. Mas, então, essa é uma das possibilidades, né, da causa desse edema. O segundo, e também é muito comum, tanto pacientes idosos, pacientes mais jovens, que é o edema causado pela má circulação. Então, a gente vai ter uma dificuldade no retorno venoso e vai causar um acúmulo de sangue
na periferia dos membros, principalmente das pernas, e aí eu tenho uma diminuição dessas trocas de dentro e fora do meu vaso. Tá? A falta de circulação, a dificuldade de circulação, o comprometimento da circulação também leva a casos de edema. E aí a gente pode incluir várias coisas, né? Um paciente idoso com insuficiência cardíaca, um paciente que está em tratamento renal também pode ter acumulado edema. A gente também pode ter pacientes que têm dificuldade circulatória mesmo, né? Pacientes com varizes, ou que tem algum problema relacionado aí à circulação das pernas, esse paciente vai ter maior dificuldade de drenagem natural do corpo. Então, ele vai acumular um edema no corpo dele, tá? E a última causa, que eu acredito que é a causa mais expressiva nesses últimos anos, que é a causa que a gente tem visto com muita frequência e que muitas mulheres têm procurado consultório estético, se refere ao lipedema. O lipedema é um problema antigo, mas uma doença nova. Isso porque o lipedema ele já é descrito na literatura lá desde a década de 40, mas a gente só teve o lipedema realmente reconhecido como doença, com CID e tudo mais, aí alguns anos atrás. Então, a gente tem uma doença nova, mas um problema antigo. E essas mulheres que são portadoras do lipedema, elas estão descobrindo que existe tratamento para elas. O que antes era confundido com obesidade, agora já tem uma descrição, né? A gente já sabe o que é, e as possibilidades de tratamento estão aí, além de estar avançando, né, nos estudos, cada vez mais a gente vai ter opções dentro desse tratamento. Então, o lipedema, que é caracterizado pelo acúmulo de gordura nos membros, ele também é uma das causas do edema, facilmente confundido com o edema circulatório. Tá? Então, a gente tem duas situações diferentes, mas a gente tem aí duas situações que são confundidas, né, inclusive pelos próprios profissionais. Se você não sabe o que é lipedema, eu também vou deixar aqui na descrição uma aula que eu falei especificamente sobre lipedema, para você conseguir diferenciar o que é lipedema dos outros tipos de edema, e aí você vai conseguir acessar essa aula e vai ter essa informação, tá? Então, essas seriam as 3 causas principais que procuram um consultório estético para resolver esse edema, tá? Então, você já conheceu quais são as causas principais, agora vamos ver quais são os problemas que esses pacientes acham na hora de realizar esses tratamentos. Então, o primeiro problema que a gente encontra, né, quando a gente vai verificar esses pacientes, né, se eles estão continuando esses tratamentos, se eles tiveram solução desses tratamentos, a gente tem a desistência, tá? O paciente faz algumas sessões, mas ele desiste. E muitas vezes ele já até pagou para várias sessões, mas ele faz uma sessão e desiste. E não aparece mais e nem dá explicação para você por que é que ele abandonou o tratamento. E aí você fica se perguntando, né? O que aconteceu com o meu paciente que ele não vem mais, tá? Isso é um problema, né? O abandono do tratamento, às vezes pode até te gerar transtorno se você não fez um contrato com esse paciente, né? Algumas questões relacionadas à devolução de pagamento. Então, isso é o ideal que nunca aconteça, tá? O segundo problema é falta de resultados a longo prazo. Então, o paciente, ele chega no seu consultório, ele faz as sessões que você indica, mas ele chega um ponto que ele fala assim, não dá resultado. Passa 5, 10 dias, o edema volta tudo de novo, né? Eu não vejo solução desse problema. Eu não... Comentários que eu já vi, né, de clientes se referindo à drenagem linfática na internet. Eu não vou ser escravo desse tratamento para o resto da minha vida, né? Não quero fazer esse tratamento para o resto da minha vida. Eu achei o tratamento muito chato. Então, eu não consigo ficar fazendo isso, prefiro continuar com o edema. E, por último, que eu acredito que seja um dos maiores problemas que nós temos é relacionado com a dificuldade na avaliação e na comprovação do resultado. E isso é muito específico da área da estética e hoje está aí abrangendo outras áreas também.
todos os pacientes querem resultado. E eles estão extremamente acostumados a ver antes e depois, a ver pessoas falando de resultados, comparando resultados. Então, eles precisam, né, dessa comprovação, eles precisam ver essa comprovação, além de sentir uma melhora no seu corpo de fato, né? Além do seu paciente sentir que as pernas estão mais leves, além do seu paciente sentir que ele teve ganhos ali no tratamento, ele também precisa dessa comprovação. Então, isso tudo acontece, né? Porque você esqueceu de tirar fotos, você esqueceu de tirar medidas, ou porque você não soube avaliar. O paciente chegou, não foi feita uma avaliação correta, foi indicado um tratamento que não dá resultado para o caso dele, ou insuficiente para o caso dele, e aí esse paciente provavelmente vai desistir do tratamento e não vai indicar você também para outras pessoas, tá? Esses são os 3 problemas que eu constatei durante a minha carreira mesmo, tá? Eu trabalho com edema já há mais de 10 anos, e o que eu percebia? Por que eu percebia que o cliente não tinha aderência e que ainda ocorrem no meu dia a dia mesmo, né? Principalmente aqueles pacientes que não conseguem ver o fim desse tratamento. Então, pacientes que acabam desistindo aí, tá? Então, por isso que eu coloquei esses 3 problemas para te ajudar, né? Para que você reflita sobre isso e também te ajudar aí propondo uma solução para isso, tá? Bom, e aí eu quero te chamar a atenção para outra coisa que a gente está muito acostumado, que é as 10 sessões que a gente costuma colocar como se fossem obrigatórias para a gente ter uma venda, né? A gente ficou muito acostumado a falar sobre 10 sessões. E o paciente, ele também está muito acostumado a ouvir sobre 10 sessões. Então, eu coloquei ali. Vendemos 10 sessões porque não sabemos avaliar quando que esse edema vai se resolver. Então, a gente tem um costume muito grande de falar assim, olha, daqui 10 sessões vai estar tudo diferente. Eu vou fazer 10 sessões, né? Até tem uma colega que ela fala que é o número cabalístico da estética, que são as 10 sessões. E porque a gente acha que daqui 10 sessões vai estar melhorando, e aí a gente vai propor mais 10 sessões e vamos de 10 em 10 até que a gente consiga resolver o problema. Mas isso não deve existir quando a gente está falando de edema. Tá? Você já deve saber o resultado que isso vai trazer. Ah, prof, mas também vai depender da alimentação, também vai depender da atividade física. Espera lá, né? Seja qualquer tratamento que você está propondo, o resultado que você espera, ele precisa ser realístico. Então, se você não tem certeza se esse paciente adere a uma dieta, se esse paciente, você já não deve contar com isso para propor uma solução. Né? E se você está propondo um resultado, prometendo um resultado, isso precisa ser independente daquilo que o paciente vai fazer. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, né? Mas hoje nós temos um cliente que ele está preocupado com o resultado. E aí, a gente vai ter pacientes comprometidos, pacientes não comprometidos. Esses não comprometidos também vão esperar resultado. Então, nós precisamos ser realistas também quando a gente vai propor um final, né? Se é que existe um final para esse tratamento. Bom, e aí vamos falar de soluções que a gente pode encontrar nos tratamentos para edema para melhorar esses tratamentos, né? E melhorar também esses resultados. Então, a cosmetologia, ela é riquíssima em ativos que nós podemos utilizar aí, né, nossos tratamentos. E aí eu coloquei só uma sugestãozinha, que é o IGF, que é o nosso fator de crescimento, que pode te ajudar a tonificar melhor esses vasos, a ter uma circulação de retorno melhor. Então, coloquei só uma sugestão, mas tem inúmeros ativos que nós podemos utilizar nos tratamentos também de edema. Ah, mas não existem ativos que vão tratar. Existem ativos, sim. Tá? Existem ativos que vão tonificar vasos, existem ativos que vão melhorar a circulação. Então, a gente também precisa conhecer cosmetologia.
Eu tenho um e-book exclusivo sobre cosmetologia, aliás, cosmetologia para o pós-operatório. Você vai aprender muito sobre cosméticos e com certeza vai te ajudar aí a melhorar os seus tratamentos, tá? Outras associações. Aromaterapia é uma excelente associação para tratamento de edema, seja ele inalatório e seja ele tópico também. Né? Lembrando que você deve saber fazer as suas associações, que a gente não deve aplicar óleos diretamente na pele, eles precisam ser diluídos em outros óleos, mas você precisa saber sobre isso também, tá? Então, coloquei duas associações aí, que é a menta piperita, lavanda, que podem ser utilizados para te dar melhores resultados no tratamento do edema, e você também pode preparar blends para os seus pacientes utilizarem na casa deles. A corrente russa também é uma excelente estratégia para que a gente também tenha uma melhora do edema, fazer esse retorno venoso, principalmente. Ele pode ser aplicado e ficar ali seus 20 minutinhos enquanto seu paciente repousa. Ele pode ser aplicado quando não há possibilidade de fazer uma drenagem manual também. Então, ele é uma solução, quando a gente não pode fazer essa compressão manual por inúmeras razões. Compressões, elas também podem ser utilizadas para melhorar os seus resultados. Então, o uso da meia compressiva, principalmente quando a gente tem deficiência circulatória, ela precisa acontecer, esse uso precisa acontecer. Você precisa saber explicar para o seu paciente por que o uso da meia vai ser necessário, para não deixar esse líquido sair do vaso, e aí a gente vai ter uma melhora do edema também. Ele precisa aderir ao uso da meia compressiva. O uso do taping durante as sessões também é uma estratégia. O uso do taping, ele favorece a drenagem linfática nos dias seguintes que você fez uma sessão de drenagem. Ele vai conseguir prevenir que esse edema todo se acumule até formando fibroses. Então, ele também é uma estratégia que você deve levar em consideração na hora de propor os seus tratamentos para edema. E as compressões que podem ser colocadas durante a sessão. Então, durante a sessão, a gente também pode utilizar, seja equipamento, seja faixas compressivas, que vão ajudar a diminuição desse edema. Esse é um ponto bem importante que você pode utilizar aí para melhorar os seus resultados. E aí, nesse próximo slide, eu acho muito interessante a gente falar sobre planejamento do tratamento, que é o que vai responder aquela pergunta que a gente fez lá no começo desse vídeo. Como que eu faço para esse paciente não ir embora? Como que eu faço para esse paciente não abandonar esse tratamento? Então, coloquei aqui nesse slide como que a gente vai planejar que ele aconteça. Então, primeiro de tudo, seja sincera. Esse edema tem solução ou ele é um edema paliativo? Então, primeiro de tudo, nem sempre quando estamos falando de paliativo, estamos falando de pacientes terminais, nem pacientes com câncer. Tá? Quando a gente está paliativando ou fazendo um tratamento paliativo, nós estamos falando de tratar sintomas ou tratar consequências de uma doença que não tem cura. Mas isso não significa que ela seja terminal ou que ela vai levar o seu paciente à morte, tá? Esse edema tem solução, ele é paliativo. Então, por exemplo, pessoas que tiveram trombose, pessoas que tiveram qualquer problema que comprometeu a circulação linfática ou venosa, esse tratamento é paliativo. Ele não vai conseguir resolver o problema do seu paciente, tá? Pacientes que estão aí comprometidos por qualquer doença que afete essa circulação, doença que não vai ser curada, esse tratamento vai ser paliativo. E como que eu explico para o meu paciente que esse é um tratamento paliativo? Olha, essa doença que você possui é uma doença que não tem cura ou ainda não tem possibilidade de ser curada. Nós vamos fazer essas sessões, seja de drenagem ou de outra coisa que você propôs.
mas a gente vai precisar de sessões de manutenção, porque, infelizmente, a gente não consegue tratar a causa desse edema. Então, nós vamos precisar manter essas sessões para que a gente não tenha uma recidiva, né? Ou para que a gente não tenha esse edema acontecendo novamente. Segundo lugar, qual resultado o paciente tem em mente? Isso é uma pergunta que, aliás, você deve fazer todas as vezes que você faz um tratamento de estética, toda vez que você propõe um tratamento, né? Qual a expectativa que esse paciente tem com relação a isso? Então, por exemplo, um paciente que tem lipedema, que é uma doença crônica, qual o resultado? Eu quero ter, né, pernas mais leves, ou eu não quero ter essa aparência de um acolchoado nas pernas, eu quero me sentir melhor. E aí sim você consegue estabelecer um plano de tratamento, né? Olha, para a gente ter esse resultado que você espera, então a gente vai traçar um plano tal, né? No caso dos pacientes que gostariam de ter um alívio do peso das pernas, né? Que é o paciente do lipedema que eu acabei de falar. Quando eu vejo que a grande expectativa dessa paciente é ter uma melhora no aspecto das pernas, ao invés de eu me focar completamente na drenagem linfática, utilizar uma radiofrequência, um tape que vai melhorar as fibroses da perna desse paciente é muito mais importante. Então, pensa bem, né? Qual o objetivo desse tratamento? Ele precisa casar com a expectativa que esse paciente tem também, para que você não fique, né? Você idealizando um resultado apenas de perda de circunferência e esse paciente projetando outro tipo de resultado na cabeça dele, tá? E em terceiro lugar, avalie corretamente, faça todos os tipos de avaliação que você conhece, né? Não erre, não peque por falta, né? É melhor pecar por excesso, então. Então, avalie a perimetria, volumetria, faça a bioimpedância, tudo que for necessário para que você saiba qual é o alcance, então, né, desse edema. Esse paciente, ele realmente está obeso, esse paciente, ele tem edema numa perna só, que é uma característica do linfedema e não do lipedema. Então, avalie com exaustão, porque aí você consegue traçar o melhor plano de tratamento que existe, né? Se você conseguir avaliar corretamente, você vai perceber alguns pontos que vão te ajudar aí a desvendar esse problema e até propor soluções diferentes dessas que eu estou apresentando para você, tá? Uma coisa muito marcante para mim foi que quando eu comecei a atender pacientes com lipedema, a gente ainda chamava de lipoedema, os médicos ainda não atendiam esse tipo de problema ou não propunham tratamentos para esse tipo de problema. Então, eu precisava avaliar esse paciente apenas do conhecimento que eu tinha, com alguns estudos que eu tinha lido, com alguns artigos que eu tinha visto. Então, eu precisava basear essa avaliação nisso, né? Mas eu lembro de ir anotando coisas que os pacientes falavam, porque assim eu tinha, né, como diferenciar o lipedema do linfedema, e eu tinha como falar para o paciente se aquilo era gordura localizada ou não. Hoje a gente já tem formas de identificar, né? A gente já tem uma padronização nessa identificação que pode aí, que devem ser, né, utilizadas nesses pacientes, ok? Então, citei aí esses 3 coisinhas que você deve anotar e que você deve levar para a sua vida, para te ajudar a melhorar os seus tratamentos e alcançar os resultados que você espera. Eu espero que essa aula tenha sido tão boa para você quanto ela foi para mim. Se você ficou com dúvidas, coloque aí nos comentários qual que é a sua dúvida. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas. Espero que ele seja extremamente útil para você e te ajude a ter resultados melhores. E aí, se você tiver já comentários para fazer, né? Se você tiver aí casos para contar dos seus pacientes, eu vou ficar muito feliz de saber. Um grande abraço, até a próxima.